Opa, pai está varrendo aí, né? Herman varrendo Montag Tratoria, a cozinha do Montag Tratoria, mantendo tudo limpinho. Foi ele que limpou o fogão, lavou a louça e agora estamos aquecendo o óleo para fritar os pastéisinhos que não são de forno. Pastel frito. Seria uma espécie de empanada, né? Empanada, fogaça. Fogaça! Isso mesmo, gente. Fogaça frita no óleo, não é fogaça assada. Aqueceu o óleo, já tá formando bolinhas. Na verdade, pode deixar mais um pouco até, mas como... Vou colocar aqui com a mão mesmo, ó. Tchan. Aqui. Não sei quantas vai caber. Aqui. Lembrei de uma coisa, gente. Preciso falar pra Joana. Ela deve lembrar do que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou falar agora. A Joana foi a minha primeira... Não a primeira, foi a segunda psicanalista. O primeiro foi o Delermo. E ela foi a minha segunda psicanalista, né? Ela lá na USP. E só um dia eu falei pra ela, né? Joana, sabe que quando eu cozinho como se eu estivesse apresentando um programa de culinária. Falei pra ela, porque quando eu cozinhava, não é sempre, mas eu explicava assim, e agora a gente pica, corte julienne, ou então, sabe, né? Em cubinhos, essas coisas, né? E aí eu ficava imaginando, eu preparando os pratos e apresentando um programa. E eu falei pra ela, Joana, quando eu preparo alguma coisa na cozinha, eu faço como se eu estivesse apresentando um programa de culinária. Falei pra ela. E isso foi quando eu tinha 14 anos. Eu nasci em 76, então no ano de 90. 1990, eu falei pra Joana isso, se não me engano. Ou um pouco tempo depois disso. Antes dos 20, eu devo ter falado isso pra ela, porque depois eu fiquei um tempo afastada dela, ela foi para os Estados Unidos, quando ela voltou, não retomei com ela, demorou um pouco. Então foi mais ou menos no ano de 90 ou 91. E aí eu disse a ela que eu cozinhava, e mesmo sem câmera nenhuma, eu falava como se estivesse apresentando um programa de culinária, né? Falando quanto tempo fica no forno, quanto tempo fica no fogão, quanto tempo fica cozinhando, que tipo de massa, como é que se corta, quantos centímetros, quanto um dedo, 2 dedos, como é que se recheia e tal. E aí passou muito tempo e cá estou eu agora realmente apresentando esse quadro de culinária. E eu cozinho desde nova, desde pequena, entenderam? Não é cozinhar tanto, mas a minha mãe ensinou muita coisa pra mim. E é isso, aí muitas das coisas com as quais eu sonhei, coisas que eu contei para as pessoas, que eu falei para Joana, para Lia, minhas queridas psicanalistas, veio a se concretizar nos dias de hoje. Tive sonhos meio que de premonição, coisas assim, né? Então, é isso. Gente, você coloca óleo, é lógico que quanto mais melhor, mas quando você tem que economizar, tô com uma frigideira menor, fina, porque aí esquenta mais rápido o óleo, né? Então, para fritura, o ideal é uma panela não tão grossa, para poder esquentar mais rápido o óleo. E quando ele chega na temperatura ideal de colocar o salgadinho, ele já está formando bolinha. Ele forma bolinha. E se você tiver muita dúvida, pode colocar um palito de fósforo. Quando o palito de fósforo acender, porque acende, tá? Você joga aqui, ele acende. Aí tá ideal para colocar. Ou você pode utilizar um palito de madeira ou um palitinho japonês, aquele chama ohashi, palitinho japonês, e mergulhar. Se formar um monte de bolinha em volta, quer dizer que tá na temperatura ideal para fritura, para colocar o salgadinho. E é isso que eu fiz agora, tá bom? É uma fogaça, só que frita, não é assada. Então é isso. E aí, lembrando da minha mãe, ela falava... O que ela falava? Tô lembrando, ela falava assim, gostei.
Só que minha mãe não é carioca, nem que eu saiba, não foi pro Rio. Deve, sei lá, quando ela era jovem, se ela foi com meu pai também. Eu não sei tanto da vida deles quando eles se conheceram. Mas ela falava gostei. E eu acho que quem deve ter ensinado pra ela deve ser o enteado do meu pai, né? Porque aqui em casa o meu pai não fala, eu também não falava. Às vezes eu falava alguma coisa brincando com sotaque carioca, entenderam? Mas esse gostei da minha mãe, agora me veio à cabeça, deve ter sido o meu irmão mais... O meu irmão. Eu tenho um irmão e ele é mais velho. Vinha conhecer ele muito tempo depois. Assim, conhecer, saber que ele era meu irmão muito tempo depois, né? Meu brother. Eu sempre quis ter um irmão mais velho, ele é mais velho mesmo. Aí, já estufou o pastelzinho. A fogada já estufou. E deixa eu ver se tá dourado. Quando estufa assim, quer dizer que já tá firme pra virar, tá? Ó, a dica. Tá estufado a fogada. Daí você vira. Tá? Agora pra fritar, você pode usar garfo, pode usar uma escumadeira, né? Ou então geralmente eu uso aquele palitinho japonês que chama ohashi, tá? Tô fritando no fogo alto porque não atingiu aquela temperatura alta, altíssima. Depois que ficar alta mesmo, tipo, já fritou a primeira leva, aí você pode baixar pro médio, nunca pro baixo, porque senão demora uma eternidade pra fritar salgadinho. Vou fazer uma parte no forno. E aí, ó, tá dourando, quando tiver douradinho você tira. Não pode deixar dourar demais, senão a massa pode ficar dura, tá? Então é isso. Agora vou esperar dourar do outro lado pra retirá-los. E eu não tenho aqui comigo os palitinhos, o hashi, né? De madeira, que é o ideal pra fritura. Esse aqui que eu tenho, esse hashi, é de, acho que é plástico polietano, polipropileno, sei lá, é plástico. Então, não é ideal para fritura. Esse aqui é de comer, tá? E algumas comidas japonesas, alguns pratos, eles são mais frios, são mornos, não são quente, entendeu? E aí dá pra comer com isso aqui, é chamado obentô, dá pra carregar esse palitinho e tal. Não é ideal pra fritura, tá? Porque ele pode derreter, é plástico no fim. E aí, nessas, eu posso utilizar também isso aqui, ó. Eu guardei pra fazer kafka, que é quibe no palito. Mas, como eu já tava com o garfo, eu vou continuar com o meu garfão. Garfão não, garfo normal. Porque tem garfão também, né? Não sei se vocês já viram, tem o garfão. E aí, prato. E agora eu vou escorrer aqui pra não queimar. Eu vou colocar Ixi, tô escorregando lá que pingou gordura. Pra absorver a gordura, guardanapo. O velho e bom guardanapo, grande. Bom, baixei aqui pra não queimar e vou tirar o pastéis, tá? Tá certinho, ó. Gente, eu tô filmando com uma mão e tô tirando com outra, tá? Então, never mind. Don't mind me being a little bit... Não, por favor, não reparem. Don't mind me, eu tô fazendo aqui, ó, tirando sozinha. Então, filmando com uma mão e tirando com a outra, tá? Pronto. Primeira leva. Detalhe, não se coloca muitos salgadinhos para não baixar demais a temperatura do óleo, senão aí já não frita. Ele vai ficar cozinhando no óleo, que é uma outra coisa. Aí, mais um prato para secar bem e tirar a gordura. E aí eu vou colocar, vamos lá, gente, de novo. Voltei ao Sakura Café para pegar mais um pouco de guardanapo e secar e para escorrer, tirar o óleo, né? Escorrer o óleo dos outros salgadinhos. Como é que se coloca? Com a mão, tá? Às vezes a gente é tentado a colocar com o garfo. Ou quer fazer a pizza?
Mas, oi, amor. Eu quero fazer a pizza. Fazer a pizza? Vamos fazer uma pizza? Eu quero. E aí pronto, ó, coloquei, geralmente a gente coloca com as mãos, tá? Porque dá o maior controle do salgadinho. Tem gente que, os iniciantes, fica com muito medo e coloca com garfo. Normal também, entendeu? É nível básico iniciante, mas acontece, quem tá com muito medo de queimar a mão. Cadê aquele negócio lá? E aí, o que, amor? O redondo da pizza. Ah, tá aqui, ó. Dentro do Obrigado. forno. De nada, fofo. E aí, pronto. Estão vendo? Tá estufando, ó. Tá estufando. Quando ele estufar bem, aí geralmente do outro lado já tá certo. Eu baixei o fogo enquanto tinha tirado os salgadinhos. Enquanto eu tava deixando o óleo aqui, tava pegando uma coisa de urgência, que é o guardanapo. Mas agora que eu já coloquei e voltei, eu volto no fogo alto. Ou seja, pessoal, pilotar o fogão é exatamente isso. Pilotar, porque você tem que... Não é que você põe numa temperatura e larga lá a comida. Entendeu? Você tem que estar olhando, vendo. É tipo dirigir, é uma máquina. É uma máquina. Então você pilota realmente. Fogão, entenderam? Daí vem a expressão pilotar. Aí coloquei, ó, voltou a formar bolinhas, ou seja, tá na temperatura, ó, baixou um pouco mais do que deveria. Mas tá fritando, não tá cozinhando no óleo, entenderam? E aí, quando estufar bem, e você vê que aqui, ó, as bordinhas estão douradas, aí você pode virar. E então é isso, você coloca numa certa temperatura, daí você vê que vai tirar, não vai dar tempo de voltar rápido, aí você baixa, depois ergue a temperatura. E eu tô falando isso porque é que nem eu falei pra Joana, né? Que quando eu cozinhava, eu ia falando como se eu estivesse apresentando um programa de culinária. E o programa de culinária, além de você ensinar a receita, a medida e como é que faz, tem que dar alguns outros detalhes que não fazem parte daquele prato, daquela receita, mas dá uma noção para os newbies, né? Para os newbies, os iniciantes que estão tentando começar a cozinhar, entenderem como é que você faz coisa básica, entenderam? Tem muita gente que não sabe cozinhar nada e aí vai numa receita putz, às vezes é uma receita difícil, entendeu? E aí a pessoa se ferra, porque ela não sabe o básico do básico, tipo, o que é o cortar em cubinhos, como é que pica na ponta da faca, como é que fatia, julienne, como é que você frita um ovo, entenderam? E a pessoa não sabe o básico, não sabe fazer um arroz, não sabe qual é a medida de um arroz, entendeu? E quando a pessoa não sabe isso, qualquer receita fica difícil, entenderam? Qualquer receita fica difícil. A pessoa tem que saber um básico para poder falar, eu consigo cozinhar. Não é fácil, tá? É como qualquer outra coisa. Você pode até acertar no começo por acidente, fazer uma coisa ou outra. Agora, você dominar a arte da culinária, realmente cozinhar, aí exige preparo e, mais uma vez eu vou falar, exige estudo, certo? Não é assim uma coisa que você... Para falar que cozinha bem, tá? Agora, para quem faz um negócio, tudo bem, mas quem fala eu cozinho bem, aí você tem que ter aquilo que eu falei, você tem que ter estudo, tá bom? Não adianta empiricamente, tá? Empiricamente, não tô falando que tem que fazer gastronomia, não é isso. Eu tô falando estudo, quer dizer ler coisas sobre culinária, anotar receitas num caderno, fazer proporção, transformar, por exemplo, uma pizza para uma porção para 3 pessoas. Como é que eu transformo isso para 6? Escrever num caderno, medida, proporção. Por quê? Porque senão você vai se perder na vida. Você nem sempre vai ter todos os ingredientes, você não vai ter todo o maquinário, você não vai ter tudo. Vocês entenderam? Então exige estudo. Isso para quem quer falar, eu cozinho realmente, de boca cheia, eu cozinho bem. Entenderam? Então exige estudo, não é gastronomia, nutrição, exatamente. Embora, né? Quem realmente quer falar de boca cheia, aí já é outra história. Aí tem que fazer gastronomia mesmo. Entenderam? Curso em escola renomada. E por falar em escola renomada, o que eu recomendaria? Le Cordon Bleu, tá bom? Le Cordon Bleu, escola de culinária lá, porque... na minha opinião é melhor, tá? Le Cordon Bleu. E aí uma das coisas que eles ensinam lá, por exemplo, é que depois de terminar, né, todo mundo, a equipe lava a cozinha, ou os responsáveis lavam a cozinha inteira. É isso. Bom, aqui ó,
Ah, é que eu tava falando da Joana, né? Falei pra ela que quando eu cozinhava, eu tava sempre assim, pensando em explicar as coisas, entendeu? Entenderam? Assim, de explicar as coisas. Então tá, ó, já fritou do outro lado, realmente baixou a temperatura demais, ó, tanto que tá meio lerdo pra fritar. E é isso. Ah, ficou meio... Bom, vou tirar, já que eu não quero tão frito, que senão fica duro demais. E aqui sobrou um pedacinho da massa, e aí o Dri, ele fez uma massinha aqui, um rolinho, ó. Entenderam? Que a gente pode comer num dip. É como num dip sauce. Dip sauce quer dizer um molho para você, que você mergulha, dip, né? É que você dá, coloca o salgadinho, assim, tem aquele molhinho numa uma molheira pequenininha, assim, que leva ao cliente, e aí você mergulha o salgadinho lá na hora de comer. O cliente, o freguês, né? Cliente não. De restaurante é freguês, não é cliente. É cliente também, mas mais especificamente freguês do seu restaurante, né? Aí fritei, ó, tá douradinho. Deixa mais um pouco que aqui a massa é mais densa, mas tem mais massa aqui porque tem dentro, então vou deixar mais um pouco. Agora aqui não, tem recheio dentro, tá? Então a massa é mais fina aqui, posso tirar mais rápido. Aquele eu vou ter que fritar mais um pouco, mesmo que ele fique mais dourado. Então mesmo que queimar um pouco, mas tem que fritar dentro, porque ele não é oco como no caso da fogaça. Então aqui, ó. Entenderam? É isso. Deixar mais um pouco e no fogo alto mesmo. Nossos gatinhos no pano de prato. Termina. Tá. Pode tirar, amor, isso aqui? Pode tirar, amor. Isso aí é só pra nós não tirar gosto. É só pra me inteirar aqui o... Pronto. Tiramos o último. É isso. Olha como ficaram. Bem apetitosos. Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo. E esse aqui, eu tô ensinando uma parte de culinária, tá? Então talvez tenha um novo playlist. Essa parte eu tô ensinando realmente algumas coisas que são difíceis de ter na cabeça, mesmo para quem cozinha há muito tempo, tá bom? Eu recomendo que assistam aos nossos vídeos e peguem as dicas de ouro, que tem que ter base para cozinhar, tá bom? Não é assim meter o louco e já ir fazendo de qualquer jeito. Tem que ter base para fazer, como tudo na vida.